Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Hoje vamos conversar um pouco sobre os maiores equívocos que as pessoas cometem quando entram nos centros de acolhida, de adultos ou de crianças, né? Os abrigos, ou chamados SAICAs, Serviços de Acolhimento de Criança e Adolescente, ou Centros de Acolhida de Adultos. Sejam essas pessoas trabalhadores ou voluntários. Então, a primeira coisa que a pessoa que está entrando na área e não conhece muito é ter uma ideia de que os usuários que estão ali acolhidos são coitadinhos. São pessoas desprovidas de oportunidade, por isso que estão naquele centro de acolhida, naquele serviço de acolhimento, né? E que aí, se elas são desprovidas e coitadinhas, qualquer coisa que eu fizer vai ajudar. Dão roupas sem condições de uso, a gente recebe muito, é uma coisa absurda, né? O que as pessoas doam de roupas que não têm a mínima condição de uso, só dá para ser pano de chão, mas doam para dentro dos serviços, doam para as igrejas, né? Porque são para os coitadinhos. Alimentos vencidos, né? Porque tá vencido, mas a pessoa não tem nada, tá com fome, coitadinho, então vai servir. Essa ideia de que são coitadinhos, que são pessoas desprovidas, acaba interferindo muito na maneira de lidar com as pessoas. Então, se é um voluntário ou se é um trabalhador que vai lidar diretamente com os usuários, é preciso que a equipe do serviço que já está faça conversas constantes, conversas prévias, para que essa visão da pessoa que está entrando não interfira no desenvolvimento do atendimento. Porque as pessoas normalmente têm dois pontos divergentes extremos em relação à pessoa em situação de vulnerabilidade. Ou são coitadinhos que perderam tudo, que não tiveram oportunidades, ou são nóias, bêbados, delinquentes, né? Que estão ali porque fizeram coisas erradas na vida. Então, a pessoa que pensa que são maus elementos, não chega nem perto e não quer saber. E a pessoa que pensa que é coitadinho, até se aproxima para ajudar, mas não procura entender a história das pessoas e se aproxima com uma visão errada, de extremo. A gente precisa entender que as pessoas que estão ali têm uma história, têm um porquê, não chegou ali por acaso, e não é qualquer coisa que vai resolver o problema delas. É aquilo que eu falo. Se você participa de um grupo que decide fazer um sopão ou dar um alimento numa determinada data, né? Ir lá na rua e oferecer para as pessoas ou ir nos serviços, a gente tem muito no Dia das Crianças, no Natal, as pessoas que querem dar um monte de presente para as crianças que estão abrigadas. Legal, você está contribuindo, está resolvendo uma coisa imediata. Eles precisam sim de alimento, eles precisam sim de roupas. Os serviços que fazem atendimento a essas pessoas não têm verba para roupa, dependem de doações para poder dar as roupas para essas pessoas, dar o que elas precisam, mas a gente tem obrigação também de manter a dignidade da pessoa, de preservar, de alimentar essa dignidade. Então, pensar que são coitadinhos e que qualquer coisa serve, não ajuda nem na autoestima da pessoa, que precisa ser trabalhada, que precisa ser alimentada, melhorada, para que ela tenha forças para sair daquela situação, né? E também não ajudam no serviço, no desenvolvimento do trabalho, na autonomia que essa pessoa acolhida tem que adquirir. Uma segunda coisa que acontece com quem está entrando no serviço, e às vezes até com quem está há mais tempo no serviço, que não tem clareza disso, é eleger alguém, escolher. Eu gosto muito no abrigo, por exemplo. Eu gosto muito de uma criança que está lá no abrigo. Eu vou levar ela para minha casa para passar os fins de semana, para as festas, né? Porque eu gosto muito dela. Então eu vou dar um brinquedo legal que ela tem vontade de ter, eu vou dar para ela, porque eu escolhi ela. Né? Se é uma família, esta família é legal, tem as criancinhas que eu adoro, então eu vou dar para essa família. E aí gera um problema com os outros atendidos.
Porque um grupo de atendidos dentro do serviço devem ter o mesmo direito. Lembra? É política de direitos. Então, eles têm que ter o mesmo direito ao outro. Eu não vou servir para um bife à milanesa e para o outro a salsicha, se eles estão no mesmo atendimento. Eu não vou dar uma roupa boa para uma criança, para um adulto, e não dar para os outros. Os outros têm o direito. Então, aqui tem dois extremos. Primeiro, com aquele que você escolheu e que está favorecendo. Você está apresentando para ele um padrão de vida, uma possibilidade que ele não vai ter quando você for embora. Se você sair do serviço e ele ficar, ele não vai ter esta continuidade. Então, isso vai gerar uma frustração muito grande, vai gerar mais revolta ainda daquela situação. E você está colocando ele em risco em relação aos outros, porque aqui você está fomentando o ciúme, a inveja, aí, consequentemente, sentimentos negativos em relação a esse que pode gerar conflito. Ah, porque esse é o queridinho da orientadora, ele é o queridinho da gerente, né? Então eu vou atacar ele. Por que ele está tendo essas coisas e eu não? Então, escolher, favorecer, diferenciar entre o grupo de atendidos provoca essa desunião dentro do grupo, provoca mais agressividade, além de aumentar a possibilidade de frustração desse indivíduo. É muito comum dentro dos abrigos virem voluntários, próprios funcionários que querem levar a criança comportadinha, boazinha, bonitinha, eu quero levar para casa, conviver lá com a minha família, para passar o período do Natal comigo. E nada demais, isso é bom, é importante, a gente tem que apresentar as outras possibilidades, né, para essa pessoa que está ali no acolhimento. Mas e os outros? Então tenho que buscar que esse tenha, mas que os outros também tenham. No abrigo que eu trabalhei, tinha uma dinâmica muito interessante no final do ano. Tinha aquelas crianças que já estavam no processo de adoção ou já tinham um padrinho, uma referência que fazia solicitação, porque tem que fazer a solicitação via judicial, ter autorização via judicial. Não é assim, vou levar hoje e levo embora. Tem um processo aí que o juiz opina, que a assistente social do fórum opina, para poder autorizar a saída dessa criança sob a responsabilidade de uma outra pessoa que não é a gerente do serviço. Então, essas crianças já entravam nesse processo de ida. E as que ficavam? A gente tinha a opção com os funcionários da seguinte maneira. Se a gente conseguisse dividir entre os funcionários aquelas crianças, cada um levar para casa, uma, duas crianças, para passar as festas, a gente podia fechar o serviço. Se a gente não conseguisse que todas as crianças tivessem a mesma oportunidade de passar o período fora, então todo mundo ia trabalhar para ficar com aquelas crianças que não tinham saído, né, com um padrinho, com a família, com alguém para passar as festas. Então a gente ficava trabalhando e com propostas de atividades diferenciadas, né, para valorizar esse momento para aqueles que ficaram. A mesma coisa em relação aos adultos no centro de acolhidos. Adultos nem sempre têm para onde ir. A gente tem alguns casos que a pessoa tem uma referência familiar. Por exemplo, ele tem o irmão, que é casado, que tem a família dele, mas que na casa do irmão não dá para ficar. Por questões familiares, pessoais, isso não interessa, mas não pode. Mas ele pode ir no fim de semana para ficar com essa família. A cunhada aceita, o irmão aceita, daquele período que o irmão está em casa. Então ele vai, passa o fim de semana, passa as festas e volta para dentro do serviço. Outras pessoas não têm essa possibilidade. Então a gente, dentro do serviço, tem que desenvolver mecanismos, atividades para que essas pessoas possam passar da maneira mais prazerosa. E na época de festas, principalmente Natal e Ano Novo, é muito comum as recaídas no alcoolismo, as recaídas na dependência química, a sensação de abandono, a depressão. Então a gente tem que procurar fazer o ambiente ficar o mais alegre possível, ter escuta, disponibilidade para escuta nesses períodos, para que a pessoa possa desabafar, possa conversar e possa passar aquele período com uma certa alegria e tranquilidade. Então, escolher, favorecer, diferenciar cria
problemas, tanto para o escolhido quanto para o resto do grupo que não foi escolhido. Uma outra coisa também muito comum em quem entra nesse serviço, seja como trabalhador ou voluntário, é achar que vai resolver os problemas dos usuários. Aí toma para si a responsabilidade, porque o fulano está sem chinelo, eu vou trazer um chinelo para ele. O fulano está sem roupa, eu vou trazer. O cicrano... E acha que vai resolver. E aí às vezes até começa assim a ficar revoltado dentro do serviço. Porque os usuários estão precisando disso e a equipe não está vendo, não está fazendo nada para resolver. Então eu vou tentar resolver. A gente teve um episódio no serviço de acolhimento à família, só como exemplo, porque tem outras ocorrências. Mas nesse caso específico, era um casal com um bebezinho, né? Que vieram para São Paulo porque ele tinha uma questão de doença mental, que precisava fazer uma série de exames, né, que precisava de um acompanhamento, mas a cidade de origem era muito pequena, não tinha esse atendimento e mandaram para São Paulo. E a mulher veio com o bebezinho, com ele, deixaram a família, vieram para dentro do centro de acolhida. E a gente estava tentando fazer os encaminhamentos. Só que aí um funcionário conversando com ele, né, um operacional, achando que ninguém estava atendendo muito bem ele, conversando, o pai da família falou que queria voltar para a cidade dele, mas que não tinha condições, não tinha passagem, não tinha dinheiro, né? Queria voltar, sem aprofundar o porquê que eles vieram para São Paulo. E aí esse funcionário conhecia uma pessoa lá na Câmara, né, dos vereadores, foi lá, conversou com essa pessoa veio até o serviço, não porque eu vim aqui para ver se que ele quer passagem, se a gente consegue a passagem. Eu falei, não, peraí, não é bem assim. Primeiro, existe um serviço, existe uma verba em alguns serviços e dentro do centro de referência da assistência social para passagens. Só que, para dar essa passagem, é feito um estudo, é feito contato com a família lá do lugar para onde o cidadão ou a família vai viajar, para saber se eles vão acolher esta família, se eles estão dispostos a acolher e cuidar dessa família, se essa família tem condições de ficar lá, para não ficar em situação de rua, vai para o lugar e vai. A gente tem de vez em quando uns usuários que falam assim, eu quero ir para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, tá, você quer ir para o Rio de Janeiro? Tem parente no Rio de Janeiro? Não. Tem algum emprego lá, alguma possibilidade? Não. Quer fazer viagem turística. E aí vai ficar em situação de rua lá, e depois vai voltar para cá e vai ficar nesse... A gente não dá passagem para a pessoa passear, né? A gente dá para retorno à família, convivência familiar, ou por oportunidade de autonomia no emprego, né? Num contrato em que essa pessoa vai ter a moradia dela. E aí a gente teve que explicar para o funcionário, para a pessoa lá da Câmara que ele trouxe, que a gente estava fazendo esse acompanhamento, estava esperando os resultados dos exames para ver se a pessoa ia ter que fazer tratamento, porque o que adianta? Quero voltar para minha família, volta. Aí daqui um mês ela tem que voltar para São Paulo para fazer o tratamento, aí vem para São Paulo, aí consegue passagem lá para vir para São Paulo para fazer o tratamento. Aí faz um período, tem um intervalo, volta. Como que vai ficar esta organização, este acompanhamento da demanda do usuário, né? Então é muito complicado essa coisa de vou tomar para mim, assim como também os usuários do centro de acolhida, os adultos principalmente, falam assim, eu tô aqui porque eu não tenho emprego, eu quero emprego, eu quero emprego, eu quero emprego. Só que a pessoa não tem escolaridade nenhuma, não tem capacitação nenhuma, então primeiro, a documentação não está em ordem, né? Isso é um ponto muito importante. Quem é que vai ser contratado em regime de CLT, carteira assinada, sem documentação? Então a gente tem os passos para dar. Então é muito fácil a gente ouvir, ele quer emprego e não tem emprego, por isso que ele está dentro do albergue. Não é só isso, nunca é só uma coisa. É sempre um conjunto de coisas. Aí a pessoa é dependente químico, é dependente alcoólico, está resistente ao tratamento, como o Valdir. O Valdir falava, eu quero emprego, eu tô aqui porque eu não tenho emprego, eu quero ir trabalhar. Só que era totalmente analfabeto, que já é um fator de dificuldade no emprego, não tinha capacitação nenhuma,
Era egresso do sistema penitenciário, então tinha uma questão de documentação que às vezes impedia que ele fosse contratado, e tinha a dependência alcoólica, que ele estava se recusando a fazer o tratamento. Como que eu vou arrumar um emprego para essa pessoa? E no caso do Valdir, ele já vinha de um serviço que era Autonomia em Foco, que ele já estava lá porque ele tinha um trabalho de zeladoria de praça, contratado pela prefeitura e tudo, e que ele perdeu por conta do alcoolismo. Então ele já tinha sido inserido de alguma maneira dentro da rede socioassistencial, mas não tinha resolvido o problema dele porque o alcoolismo, né, era o fator permanente e constante dele que acaba interferindo no trabalho. Então, precisamos tomar muito cuidado, a pessoa que entra principalmente dentro desses serviços, para fazer um serviço voluntário ou para trabalhar mesmo como trabalhador formal, de saber realmente qual é a demanda antes de querer tomar uma atitude, tomar para si e dizer, eu vou resolver o problema desta pessoa. É lindo, maravilhoso, é o que a gente quer, resolver. Mas não é tão simples assim. Tem questões de saúde, tem questão de documento, tem questões de habilidades, né? O mercado de trabalho já está muito complicado, né? Para o trabalhador formal. Para quem está em situação de abrigamento ou situação de rua, está mais difícil ainda, né? Essa semana mesmo, agora, final do mês de janeiro, saiu a pesquisa do censo de que a população em situação de rua aumentou muito na cidade de São Paulo. Então, a gente precisa ter cuidado com esses casos e procurar a melhor maneira. E a gente quer assim, não quer passar a bola para frente. A gente quer resolver da melhor maneira possível essa demanda para que a pessoa saia da assistência social e não precise voltar. Não tem um retrocesso, porque se ela sai para uma casa, por um emprego, aquilo não dá certo e ela volta, a sensação de frustração é maior, a sensação de depressão é maior e a possibilidade de encaminhamento fica mais difícil, né? Então, muito cuidado. A outra coisa que as pessoas que entram dentro do serviço supõem erradamente, acabam cometendo um erro, um equívoco, nesse serviço, é achar que a equipe técnica não está fazendo o trabalho dela. O gerente, o assistente social, o psicólogo, os técnicos que tem dentro do serviço, o assistente técnico. É muito comum os próprios trabalhadores do serviço acharem que a equipe não está fazendo o que deveria fazer. Porque, por exemplo, né, a gente teve um caso da Dona Irene. Era a Dona Irene com a filha dela e a neta. Eles vieram de um abrigo sigiloso, numa situação de emergência para a gente, porque diz que tinha lá uma restrição em relação a elas, do pai da criancinha, e que ele tinha descoberto aonde elas estavam, então eles tiveram que ser transferidos para a gente. A gente não é um abrigo sigiloso, né? Mas numa situação de emergência a gente acolhe e não divulga. E era para ser emergencial e a gente ficou com ela quase um ano. A Dona Irene, ela tinha uns picos, a avó, ela tinha uns picos assim de grudar na neta dela e não deixar ninguém chegar perto e dizer que a gente estava discriminando a menina ou que a gente não gostava da menina, de achar que estavam perseguindo ela, de entrar em atrito com os funcionários do serviço quando está lavando banheiro ou quando na hora da refeição. Então ela tinha uns surtos assim de brigar com todo mundo. E aí os funcionários começaram a achar que era implicância dela, que ela era mal-humorada, que, né, uma coisa estranha. E a filha tinha até condições de trabalho, mas se a filha saía do espaço e ela ficava sozinha, e a gente conseguiu vaga logo para a menininha na creche, então ela ia e a Dona Irene ficava sozinha, ela surtava mais, ela chorava, ela se descabelava, né, parecia que ia se matar. E aí, no atendimento, a gente descobriu que tinha uma questão ali psíquica que precisava ser encaminhado, precisava ser esclarecida e ver a medicação. Só que isso é um processo demorado. Você entra com pedido na área de saúde, você marca consulta, a pessoa não vai, ou às vezes a pessoa vai, mas não fala tudo. Até você descobrir toda a história e fazer um diagnóstico, é um processo lento. E os funcionários naquela pegada de não estão fazendo nada, ela está maltratando a gente, ela está arrumando encrenca, e não estão fazendo nada e nem mandam ela embora do serviço.
Precisou que a gente sentasse com a equipe inteira para dizer assim, olha, o surto dela não é com você, é um surto psicótico. Nós descobrimos, inclusive, que a denúncia que tinha de agressão do genro era da cabeça dela, era um surto, não era uma coisa real. Só que ela estava tão agressiva em relação ao seu genro que a filha achou melhor sair, e como a filha é muito quietinha e a mãe muito falante, ficou-se com a fala da mãe, sem esclarecer direito a situação. E aí a gente conseguiu que a equipe ficasse sensibilizada em relação ao atendimento, a quando a dona Irene surtasse não entrar na pilha dela, né? Não ficar revidando, deixar ela falar sozinha. E tinha a gestora de casos, que tinha um vínculo mais forte com quem ela se abria mais, que a gente direcionava nos surtos da dona Irene para ir conversar com a gestora de casos para ela dar uma acalmada. Começou a tomar medicação, foi ficando mais tranquila, começou a participar mais das atividades, a filha conseguiu ir trabalhar, ia trabalhar todo dia, a neta ia para a escolinha todo dia, até que num determinado ponto de equilíbrio, a filha estava se encontrando escondida com o pai da criança, para a mãe não saber e não surtar, mas chegou num ponto que ela estava equilibrada e que pôde-se ter essa conversa. E a solução foi voltar a conviver em família. Só que agora, sabendo que ela tinha um problema mental, que ela precisava de medicação para diminuir, né, esta agressividade dela, esse estresse, essa síndrome de perseguição que ela tinha, para conseguir conviver. Então, muito cuidado quando você pensa, não estão fazendo nada. No SAICA, por exemplo, onde eu trabalhei, né, tinha uma menina linda, conheci ela com 7, 8 anos. Era muito linda, era o tipo da criança que todo mundo se apaixona. E aí ela tinha um apadrinhamento dentro do serviço, que levava ela, né, de vez em quando para passear. Tinha uma família do interior que se interessou, que foi fazer o processo de adoção dela, então conseguiu a guarda, estava fazendo todo o processo, a coisa estava caminhando, e ela, assim, ela era muito bonitinha, né, graciosa, simpática. Então, um dia ela falou assim, eu quero fazer balé. Eu falei, como? Dentro do abrigo, como é que nós vamos fazer isso, né? Aí conseguiu, a gerente foi atrás, conseguiu uma bolsa para ela numa escola que tinha lá perto do serviço, a gente levava, a gente buscava, e ela tinha essa coisa de, ela pedia, a gente conseguia, quando ela tinha conseguido, aí ela não queria mais. Então chegou um momento que ir para o balé era uma tortura, porque ela não queria se arrumar na hora, ela não queria arrumar suas coisas, ela não queria ir, a gente tinha que ficar negociando, era uma bolsa, e assim foi com natação, com muitas outras coisas. Aí com essa família também, vai ser adotada, que legal, e ela estava feliz da vida, ia para a família, voltava, a família vinha visitar, estavam apaixonados naquele processo e o processo correndo. No dia da audiência, né, que foi para a audiência, que seria já de guarda, né, que ela iria mudar para a casa dessa família, fica um tempo em observação até sair a adoção definitiva, chegou lá na hora, ela falou, eu não quero. Como assim não quero? Não quero. E aí, Freud explica, né, a terapia explica. Essa menina, ela tinha sido adotada, pequenininha ainda, por uma família de posses. Ela foi alfabetizada em português e inglês, ela tinha ido para Disney. Depois de um ano que ela estava adotada por essa família, na casa da família, decidiram que não queriam mais ela, pegaram e devolveram ela para a vara da infância. Não quero. Mercadoria, né? Por quê? Porque ela é desobediente, porque ela é mal criada. Ela era daquelas crianças muito espertas que você tinha que dar todos os motivos e razões para ela poder aceitar fazer as coisas. Uma questão de conversa. A minha neta é assim. Não dá para você dizer para ela, faz isso. Por quê? Porque sim, não vai fazer, não adianta. Você tem que explicar o porquê. E essa menina do abrigo, igualzinha, muito inteligente, por sinal. Mas a família falou que, como ela respondia muito, ela não obedecia, estava devolvendo. E que a mãe estava num problema de doença que não ia poder ficar com ela. Ela foi devolvida, ela foi adotada. Mudaram o nome dela, deram uma condição de vida para ela, né, de classe alta. Tinha de tudo, andava feito uma bonequinha,
mas ela não era uma bonequinha, ela era um ser humano, com sentimentos, com desejos, com necessidades diferentes, já tinha sido abandonada, ela foi abandonada com uma irmã mais velha e duas irmãs menores que ela, que também foram adotadas, então separou-se da família, assumiu uma outra identidade. E aí depois foi devolvida como mercadoria. Quando chegou essa segunda possibilidade de adoção, chegou lá na hora de dizer assim, você vai com a família, deu pânico nela. Ela falou assim, não quero ir, porque ela ficou com medo de acontecer alguma coisa. Lá por dentro, não é uma coisa clara, verbal, pensada, não, é um sentimento. E aí o juiz determinou, esta criança não vai mais para adoção. E aí se fala assim, aí quem chegava depois, nossa, mas ela é tão linda, todo mundo se apaixona por ela, por que ela não está para adoção? A equipe não está fazendo o trabalho, não está encaminhando? Então você não sabe da história, você não sabe que já teve 2 processos anteriores, que o juiz determinou isso, que está com acompanhamento de psicóloga, fica achando que a equipe não está fazendo o trabalho. Tinha uma outra família de 3 irmãos, que a mãe vinha visitar todo fim de semana. Todo evento que as crianças tinham na escola, que as crianças tinham, ele fazia capoeira, todo evento ela ia, estava sempre presente. E quem olhava de fora, às vezes até alguns funcionários que não se envolviam na história, falavam assim, mas por que essas crianças não estão com a mãe? Se a mãe ama tanto, só que a mãe tinha tido também um surto. Foi assim, eles estavam numa moradia, pai, mãe e os 3 filhos. O pai deixou de pagar, né, aluguel e tal, e a dona da casa pediu o imóvel. Na data de limite que era para desocupar o imóvel, o pai sumiu. As crianças estavam na escola, a mãe estava fora. A dona da casa pegou os móveis e botou no meio da rua. Pegou as coisas dele e pôs no meio da rua. E o pai sumiu, que deveria estar em casa. Quando a mãe chegou com as crianças, foi buscar as crianças na escola e chegou, encontrou as suas coisas todas na rua, né? Não podia entrar mais na casa que ela tinha, tudo espalhado. Ela surtou mesmo. Ficou louca, começou a rasgar a roupa, gritar, acionar a polícia acionou, né, a saúde, ela foi internada compulsoriamente porque ela estava em surto psiquiátrico e as crianças foram encaminhadas para um abrigo. Quando a mãe saiu desta internação psiquiátrica, dopada de remédio, que ela andava assim meio lesada, uma pessoa também totalmente analfabeta, sem nenhuma capacitação profissional, sem nenhum bem, sem casa, morando na casa de uma amiga da igreja que acolheu quando ela saiu da internação, né? Ela vinha visitar os filhos e manteve esse vínculo muito bem, mas ela não tinha condições de levar as crianças para casa, que nem casa ela tinha. Ela não tinha condições de sustentar financeiramente essas crianças, de dar alimentação, embora ela amasse muitos filhos e os filhos amassem. E levou anos, a ponto do mais velho não querer mais nem voltar para a casa da mãe, porque a vida estava muito boa no abrigo, fazendo todo um trabalho com essa mãe, né, de acompanhamento primeiro, porque depois que ela saiu da internação, ela precisava ir nas consultas, ela precisava tomar o remédio, ela precisava se fortalecer enquanto pessoa. O pai nunca mais apareceu, ninguém sabe aonde ele foi parar, né? Então foi feito todo esse trabalho com ela, depois foi inserido ela na política de moradia, para ela conseguir uma moradia própria, porque ela até arrumou um barraco lá para morar, só que o lugar era insalubre, sujeito a enchentes, e aí não dava para liberar as crianças para esse barraco que ela arrumou. Não era adequado. Porque é assim, a criança pode até morar com os pais num barraco, numa área de alegamento, enquanto está lá tudo bem. A partir do momento que ela foi abrigada, ela não pode mais voltar para aquele ambiente, ela tem que voltar para um ambiente adequado, né? Então é até uma coisa de discussão, de pensamento em relação a política pública, mas é a preservação do direito da criança, da dignidade, do que ela precisa ter minimamente para ficar bem. Então, a mãe desses 3 filhos, a filha do meio, adorava a mãe, toda vez ela chorava muito que ir com a mãe. O filho mais velho já nem queria mais ir com a mãe porque ele estava numa vida boa dentro do abrigo. Ele fazia capoeira, ele era coroinha na igreja, os coleguinhas
da escola adoravam ele, então os pais dos coleguinhas de vez em quando levavam ele para passear, para viajar junto, estava numa vida tranquila. E a pequenininha não tinha nem condição de entender essa história, ela ia passando os dias, né? E até o ponto demorou tanto que o mais velho não queria voltar. Mas aí conseguiu, inseriu na Secretaria de Habitação para ela ter prioridade por causa dos filhos. A gente foi na Vara da Infância, a gente foi, né, na Secretaria de Habitação para defender o caso. Demorou, mas saiu uma habitação para ela. E aí você fala, o que a gente faz? Aí a mulher ficou anos só visitando os filhos, né, esporadicamente, não tinha aquela rotina de cuidar 24 horas por dia, de levar para a escola, de trazer, da alimentação, de tudo. Como que ela vai se estruturar? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai levar um filho de cada vez. Então primeiro foi a do meio, que era a mais ligada e que a gente sabia que era quem ia ajudá-la nesse processo de cuidar dos irmãos, da aceitação de voltar para casa. Depois foi a pequenininha, então ficaram as duas com ela. E por último foi o mais velho, depois de muita conversa, de muito conhecimento. Quem olhasse de fora, quem ia lá esporadicamente, ou funcionário que chegasse, falasse assim, por que essa família está aqui? Né? Ainda? Se a mãe quer tanto, por que essas crianças ainda estão aqui? Ninguém está fazendo nada, ninguém está olhando para isso. O processo é lento, é demorado, a gente tem que se apropriar das histórias, né, para saber o que está acontecendo. E nem tudo do que está sendo decidido, o que está acontecendo lá, com a equipe técnica, com o gerente, pode ser passado para os funcionários. É questão de sigilo. Então, quem entra para trabalhar dentro de um centro de acolhida, de um abrigo, para trabalhar na assistência social, precisa acreditar que a equipe está fazendo a sua parte, mesmo que não tenha todas as informações. Porque tem muita coisa que é sigilo, que a gente não pode compartilhar. A gente tem também dentro dos serviços algumas ofertas que são oferecidas aos atendidos, que seja consulta médica, que seja curso, que seja ser inserida num programa de trabalho que tem lá as suas regras, que a gente oferta e o usuário não vai, não quer. Embora ele esteja falando da boca para fora, não, eu quero me cuidar, eu quero ir trabalhar, eu quero fazer. Na hora H, quando você fala assim, olha, você tem que estar lá às 8 horas da manhã de tal dia, vai ter uma semana de curso que é das 8 às 17, não vou. Aí você consegue um trabalho, olha, a gente tem esse trabalho aqui, né? Você não tem qualificação, não tem escolaridade, então você vai trabalhar como auxiliar de serviços gerais para ganhar um salário mínimo. Eu não, para ganhar um salário mínimo, de jeito nenhum, não quero. Às vezes dentro da própria organização social, a gente acha para ir trabalhar numa outra unidade da organização que a gente está trabalhando, para ganhar o salário que os nossos funcionários ganham, porque é dentro da tabela. E o usuário fala assim, eu não quero, eu não vou trabalhar por essa mixaria. Acontece também. Então não é porque ele não teve ofertas, não teve possibilidades, foi a escolha dele. E aí a gente tem um trabalho a mais para fazer. Eu sempre disse que é muito fácil, de verdade, é mais fácil arrumar possibilidades e encaminhamentos para os usuários. Tem um trabalho grande para você conseguir uma moradia, para você conseguir um trabalho, né? Tem, mas é possível. O que é difícil é despertar no usuário o desejo, principalmente adultos, despertar neles o desejo para sair daquela situação, para abraçar as oportunidades. O salário que a gente recebe, na maioria das vezes, é insuficiente. E quem dá dentro do centro de acolhida está sem moradia, está sem condições de comprar uma roupa, está sem condições de prover o próprio alimento, e aí sai para ganhar um salário mínimo, ele não vai conseguir se manter. É uma realidade. Mas tem muitas pessoas que não estão em centros de acolhida, que não estão sendo atendidas e que estão sobrevivendo com salário mínimo. Fazendo bicos, morando em barraco, às vezes o não adequado, mas estão. Só que os que estão dentro da assistência social já acolhidos, eles não querem voltar. Poucos querem voltar para lutar com as próprias mãos para conseguir as coisas. Então é complicado. Então muito cuidado quando você entra dentro do serviço e acha que a equipe não está fazendo o trabalho dela.
Eu não estou dizendo que em todos os lugares as equipes façam o trabalho certinho. Infelizmente, não. Tem lugares que o povo não está nem aí. Mas 90% das vezes estão fazendo sim. Tem alguém que está ali preocupado em acompanhar, em dar possibilidade, em fazer o melhor possível, mas aí, por outro lado, tem o usuário que não está disposto a enfrentar esses desafios. Então, se você trabalha num serviço de acolhimento, se você é voluntário, se você pretende trabalhar ou ser voluntário, pense bem nesses equívocos. Não pense que todos são coitadinhos, desprovidos de oportunidade, por isso estão ali. Tem que saber a história da pessoa. Não queira escolher, diferenciar. Quando alguém chega dentro de um serviço que eu gerencio e fala assim, eu quero doar uma roupa para o fulano, eu digo não. Se for uma campanha que a gente está fazendo e vai garantir que todos os usuários vão receber, beleza. Você pode, fulano, mas a gente vai entregar tudo junto e dizer, olha, esse é para o fulano, esse é para o cicrano, esse é para o beltrano e todo mundo vai ganhar alguma coisa. Mas chegar no serviço especificamente para dar para aquela pessoa é muito complicado. A gente possibilita isso, essa escolha, quando a família está para sair do serviço. Então, tá no Família em Foco, vai sair do serviço e a gente quer fazer um enxoval. Beleza, a gente até movimenta os nossos parceiros, os voluntários, para dizer, olha, aquela família está saindo, se você tiver alguma coisa, quem puder doar um fogão, mesmo que usado, quem puder doar um botijão de gás, quem puder doar um colchão, uma roupa, beleza. Mas dentro do serviço, no atendimento diário, tem que ser igual. Né? Então, muito cuidado com isso. Procure se aproximar, eu quero favorecer uma família. Vai na época das campanhas Natal, Dia das Crianças, né? Nessas oportunidades que vai ter para todo mundo e aí você se insere lá. Mas não procure escolher favorecer só um, porque isso vai dar problema. É como aquela coisa de dar uma roupa muito boa, ou dar porcaria ou dar uma coisa muito boa, né? Aí você dá uma coisa muito boa que vai fazer com que o usuário que recebeu possa ser agredido para roubarem aquela coisa dele, possa ser agredido por questões de ciúmes, né? Então, não coloque ele numa situação pior do que a que ele está. Não pense que você vai resolver sozinho todos os problemas dos usuários. Não. Tem que entender a rede, tem que entender quais são os caminhos para os encaminhamentos. E não é você. Você pode ser um colaborador, você pode ajudar, mas não é você que vai resolver. E para resolver qualquer coisa, tem que ter, né, a anuência do usuário. Ele tem que querer essa coisa. Não adianta a gente querer dar se ele não quiser receber. Vai ficar no caminho. Né? E não fique fantasiando que a equipe está discriminando aquela pessoa, que a equipe não está fazendo o trabalho dela, que a equipe não está vendo aquilo que está acontecendo. Vai lá e pergunte. Né? Olha, eu estou interessado no caso do fulano, o que você pode me dizer a respeito disso? Como que eu posso ajudar? Beleza, se integre. Dê ideias, converse, se disponha. Mas não pense que a equipe não está fazendo nada. Né? Porque a pessoa já está ali dentro, está sendo acolhida. Não tem alimento porque o gerente está levando para casa. Ou tem que ver, veio verba, não veio? A verba é suficiente? Eu falo nisso, né, em outros vídeos. A verba é suficiente para dar? Do jeito que quer? Por que a gente vai fazer vai passar um filme da pipoca e aí não tem o lanche da tarde? Porque é uma coisa ou outra, gente. O recurso é aquele. Eu posso dar pipoca com refrigerante e dar o lanche da tarde se a pipoca e o refrigerante foram doação de alguém, foi uma movimentação. E a gente até faz isso dentro do serviço. Os próprios funcionários falam assim, olha, eu vou passar um filme e eu trago a pipoca e o outro orientador vai trazer um refrigerante, tudo bem, beleza. Mas são organizados, tem um porquê. E também não pode ser todo dia. Né? Aquilo tem que ser negociado, porque senão o usuário começa a achar que é direito adquirido e a gente não tem condições de manter. Então pense nesses equívocos, né, para que você não os cometa. Bom, por hoje é isso. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Não se esqueça de se inscrever nos canais, de curtir, né, e de estar atento para as novidades. Tchau, até a próxima!